Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Jogo da Vida, de Anne Bronte. Anne Bronte era a mais nova de 4 irmãos... Olha, espera lá, isto é o Bruno? É! Olá, Bruno! Bom dia, tudo bem? Tchau! Era um amigo meu que passou aqui à frente a correr, achei piada, enfim. Eles moram aqui perto. Ana, concentra-te. Anne Bronte era a mais nova de 4 irmãos. Charlotte Bronte, a irmã mais velha, ela é sobretudo conhecida pelo seu romance Jane Eyre. Emily Bronte, que é a do meio, conhecida sobretudo pelo livro O Monte dos Vendavais, portanto elas escreveram outros livros também, poucos porque infelizmente estiveram entre nós pouco tempo, morreram muito novas. Todos eles, por acaso é impressionante, que viveu mais tempo foi a Charlotte Bronte, que ainda se chegou a casar. Houve também um irmão, o Branwell, que fez até uma pintura das 3 irmãs, sendo que penso que é o único retrato da Emily Bronte que existe. É o que está nesse quadro. Também faleceu cedo, mas ele tinha problemas com o álcool e com o ópio, portanto eles tinham todos uma saúde muito débil. Mas ele depois associou a isso também outros problemas. Não sei porque é que eu estou a falar disto, não interessa nada para o caso. Vá! Vou falar aqui então do Jogo da Vida. Isto é uma tradução... É daquelas traduções dos títulos em que o tradutor já está a fazer uma interpretação daquilo que leu e dá-lhe este nome. Porque o título original é A Inclina de Wildfell Hall. Anne Bronte nasceu em 1820 e este livro foi escrito em 1848, portanto, quando ela tinha 28 anos. Há aqui um prefáciozito e que diz mesmo, à maneira de prefácio. E eu vou ler, ele é pequenino. Quer dizer, bom, mais ou menos. Muito já se disse e escreveu sobre as 3 irmãs Bronte, irmãs não só pelo sangue, mas pelo seu gênio, pelo destino que também as emanou. Com efeito, dos 6 filhos do reverendo Patrick Bronte, só 4 sobreviveram. Um rapaz e 3 raparigas. Crianças tristes e melancólicas, vítimas de uma educação tirânica e acanhada. Patrick Branwell, o irmão, procurou na bebida uma evasão para a vida que o oprimia. As 3 irmãs recorreram à pena e descobriram em si mesmas recursos para suportarem a monotonia do ambiente em que respiravam. Descreveram o amor e o mundo tal como o sonhavam e não como ele era. Charlotte e Emily, porém, conseguiram libertar-se do jugo tirânico e partiram para Bruxelas, onde passaram a viver dando lições de inglês. Anne, a mais nova, nunca abandonou o pai, egoísta, fanático e intolerante. Era nova, graciosa e bela. A educação rígida dera-lhe a aparência de uma rapariguinha meiga e submissa, máscara que ocultava uma alma enérgica, concentrada, sempre oprimida. Nunca perdoou ao pai o despotismo inflexível que exercia sobre ela, mas até ele morrer, nunca o abandonou. Então começou a escrever, e entre outras obras, o presente romance. Deu a Helen Graham, a figura principal do livro, os seus próprios sentimentos. Fez dela o que desejaria ter sido. Na sua heroína palpitava o mesmo amor pela independência e, mal definida, a mesma ignorância do caráter dos homens, idêntico horror por eles. E não só Helen, mas todas as outras personagens do romance são retratos das pessoas com quem convivia. O pastor Millward é a imagem do pai, enfático, inflexível, pretencioso. Em Huntington, o primeiro marido de Helen, facilmente se reconhece Patrick Branwell, o irmão de Anne, o filho preferido do pastor Bronte, de quem as irmãs, em especial Anne, tinham ciúmes, mas a cuja sedução não podiam eximir-se. Anne, no seu romance, apresenta-o como um patife, um malvado, um jogador e um alcoólico, que morre vítima dos seus vícios, mas suscita-nos a compaixão com a sua morte tormentosa. Spoiler! Tudo neste livro nos revela os esforços de Anne para se libertar de si mesma, esforços sempre inúteis. Como ela, Helen Graham vive emparedada no seu orgulho, prisioneira de si mesma. Em toda a evidência, é uma autobiografia, ou antes, um retrato do mundo em que evolucionava. Mas sem dúvida possível, pode considerar-se a melhor obra de Anne, que neste romance nos demonstra, no mais alto grau, todas as qualidades de escritora, um talento imenso, profundo sentido de análise psicológica e a arte de descrever. Infelizmente, Anne não pôde gozar o seu triunfo. Pouco depois desta obra vir a público, morreu, nova, incompreendida,
vítima da tuberculose, como Emily, que também já tinha morrido em plena mocidade. Das 3 irmãs, só Charlotte realizou o seu destino neste mundo e conheceu o amor, casando com o pastor Arthur Nichols. Bom, isto já deu assim muitas pistas sobre o que é este livro e sobre o que trata. Deixa-me cá pegar nele, para não estar só eu no frame. Quando este livro começa, nós estamos a ler uma carta que Gilbert Markham está a enviar ao seu amigo e em que está a relatar várias coisas do seu dia-a-dia. Fala da sua irmã Rose, do seu irmão Fergus, da sua mãe, que é viúva, da sua suposta prometida, mas não é nada assim muito seguro, vamos lá, que é filha do tal pastor um bocado arrogante, de que falou aqui no prefácio, e descreve uma nova inquilina, a tal inquilina do Wildfell Hall, que nós depois ficamos a conhecer, é a Helen Graham, uma mulher muito discreta, muito reservada, que vive numa parte de uma casa, portanto, seria um solar, de que ela alugou algumas divisões necessárias para a vida do dia-a-dia e onde vive com o seu filho, o Arthur, que terá 6, 7, 8 anos, e uma ama que serve de ama, ou outra mulher que serve de ama ao Arthur e de dama de companhia a Helen. Portanto, isto será uma mulher de uma classe já média-alta, supõe-se, porque ela é muito reservada. Gilbert Markham fica fascinado com esta mulher e as coisas vão andando e tal, ele torna-se amigo dela, percebe que é uma mulher muito sensível, muito inteligente, com quem gosta muito de conversar, que pinta e que vende os seus quadros e é assim que vai subsistindo, é com esse rendimento. Ela apresenta-se como viúva e é muito criticada pelas pessoas da vila, sobretudo pelas raparigas mais novas que veem nela uma possível rival, porque ela é uma viúva muito nova, terá 24, 25 anos. E Gilbert é isso, desenvolve esse interesse, ele vai descrevendo isso nas cartas que envia ao amigo, que será o futuro noivo da irmã dele. Gilbert é um rapaz, eu não sei muito bem, atenção que a época que isto retrata, ou na época que este livro pretende retratar, a sociedade estava muito estratificada, portanto o grau social a que tu pertencias era muito importante e dificilmente sairias dele, portanto não poderias... Ou seja, quando eu falo aqui do estrato social é porque é um bocado importante para a narrativa. Se o Gilbert Markham é de uma classe social um bocado inferior da Helen Graham, ele depois desenvolve um interesse amoroso pela Helen, é dramático porque as probabilidades deles realmente se envolverem, realmente de se casarem, são muito pequenas, porque depois há todo um envolvimento da sociedade e de crítica e de julgamento por parte dos outros que é muito importante nesta época. E que faz com que esse tipo de ligações seja mais impossível. Vamos lá. Porque as pessoas davam muita importância ao que os outros pensavam. Eu acho que isso ainda hoje acontece, nós damos muita importância ao que os outros pensam, mas se calhar noutras áreas da nossa vida, não tanto nas ligações amorosas, digo eu. Dependerá das pessoas, pronto. Mas nesta altura parece-me que eu não sou estudiosa desse tempo, portanto... se quiserem saber mais aprofundadamente sobre o assunto, pesquisem, não é? Mas eu tenho mesmo essa ideia, mesmo de filmes que vejo, de livros que vou lendo, em que o estrato social em que tu te moves é muito importante e está cheio de regras. Como tu falas com as pessoas, se podes sequer dirigir-te às pessoas, se tocas, onde tocas, é tudo muito... tem muitas regras. Enfim, e o Gilbert Markham desenvolve essa afinidade com a Helen Graham. Só que a Helen é muito tímida. Não é tanto tímida, ela é muito reservada. Ele não consegue perceber bem o que é que ela sente, o que é que ela pensa, o que é que se passa. E desenvolve uma série de... também um bocado acicatado por aquelas pessoas que vão espalhando os rumores sobre a Helen. Nesta vila, eu chamo vila, não tenho a certeza se era uma vila, mas parece-me uma zona assim... O que seria para nós uma vila, vamos lá. E assim um bocado acicatado, deixa-se levar pelos ciúmes... faz alguns disparates, que eu também não quero dizer, e acusa-a de estar envolvida com uma determinada pessoa, ao que ela lhe responde entregando-lhe um diário. Então, grande parte do livro, eu penso que até mais do que um terço, somos nós a ler o diário de Helen. E vamos acompanhando, desde que ela é mais jovem, até
ao momento em que estamos no livro, em que começa o livro, portanto no presente, vamos lá. E este tipo de construção de livros, não é? Em que nós estamos a ler cartas e estamos a ler um diário, eu acho muito interessante. Acho que é uma forma de nos levar mais para dentro do estado de espírito da personagem. É uma coisa assim, se calhar, muito pouco subtil, nesse transporte para o íntimo, não é? Porque estamos a ler cartas que são privadas, estamos a ler um diário que é privado, mas acho que resulta, honestamente. Eu gostei do livro. É um livro muito romântico, é assim um bocado dramático em algumas partes. Eu acho que provavelmente, se calhar a mim até me pareceu mais dramático porque eu sou do século XXI ou sou do século XX, vamos lá, até tecnicamente, nasci nos anos 80, mas isto retrata o século XIX, então as regras eram outras, os comportamentos eram outros nestas classes sociais, e então poderá também parecer ainda mais dramático por causa disso. Há aqui umas personagens muito machistas, é assim uma coisa... Algumas coisas que eu li aqui, mulheres muito abnegadas, muito submissas, mas depois também há aqui alguns comportamentos de mulheres que se veem hoje. Enfim, mulheres que sofrem maus tratos, mas que continuam a acreditar que o homem vai mudar, que a situação vai melhorar, que ele não volta a fazer, que ele gosta mesmo dela. Desculpem, eu tenho que... A luz está... Eu acho que vou deixar isto no automático, é melhor. Portanto, mulheres que acreditam que a situação vai mudar, que se vai alterar, que o homem vai melhorar, e é isto que acontece aqui. Eu acho que posso contar, porque não é... Acho que não é um spoiler grande e não vai estragar a experiência de ler este livro, e se eu não falar nisto, depois também não posso dizer muito mais. A Helen era muito nova, conhece um rapaz, um pouco mais velho do que ela, que não tinha grande fama, que era assim um bocado estróina, mas que lhe agradou. Pronto. E ela, quando decidiu casar-se com ele, ela vivia com os tios, que eram pessoas endinheiradas, pronto, de uma classe social alta. Quando decidiu casar-se com ele, ela já ia com aquela sensação que ele não era grande pessoa, pronto, mas ela achou que com a inspiração de Deus e por ser uma pessoa muito devota, queria conseguir alterar aquilo que eram as características naturais do marido, pronto. E então casam-se. O marido revela-se realmente um escroque, uma pessoa da pior espécie, sádico, pronto, tem prazer em fazê-la sofrer. Ela vai aceitando tudo como pode, mas vai crescendo nela uma revolta, pronto. E então o diário vai relatando esta evolução na Helen, mas isto demora tempo, não é imediato, e há muita coisa que vai acontecendo, pronto. E depois transporta-nos novamente para os tempos de hoje. Portanto, nós estamos a ler o diário de Helen como o Gilbert estaria a ler o diário de Helen. Portanto, ela entrega-lhe o diário, do género, tu não tens que ter ciúmes de mim, lê isto e vais perceber. E então nós estamos a ler com o Gilbert o diário de Helen, e depois voltamos outra vez ao tempo presente, quando o Gilbert termina de ler o diário e continua a relatar ao amigo o que acontece de seguida, não é? Depois dele terminar a leitura do diário. Eu encontrei aqui na Wikipédia uma descrição de que eu gostei muito, e acho que depois também fala de outras coisas, de como foi recebido este romance na altura em que foi publicado. E ela já tinha publicado um antes, que tinha sido bem recebido, e então quando publicou este teve também bastante sucesso em termos de vendas. Pronto, acho que foram vendidos bastantes exemplares. Então deixem-me cá ler o que é que está aqui. O segundo romance de Anne, The Tenant of Wildfell Hall, portanto a inquilina de Wildfell Hall, foi publicado em junho de 1848 e foi um sucesso fenomenal, tendo esgotado em apenas 6 semanas. The Tenant of Wildfell Hall pode ser considerado um dos romances mais chocantes da era vitoriana, não só pelo retrato que faz do alcoolismo e da depravação, portanto que seriam as características do marido de Helen Graham, que feriram profundamente as suscetibilidades da sociedade de meados do século XIX, mas também pela caracterização da sua personagem principal, Helen Graham. Hoje em dia é fácil subestimar a forma como esta personagem desafiou as estruturas sociais e legais existentes na época. Em 1913, May Sinclair disse que o facto de Helen Graham ter, a certa altura do romance, fechado a porta do seu quarto na cara do marido, acordou consciências na Inglaterra vitoriana.
A heroína do romance a heroína do romance de Anne deixa o marido para proteger o filho da sua influência e sustenta-se a si e ao filho a trabalhar como pintora enquanto vive escondida e com medo de ser descoberta. Ao fazê-lo, a personagem estava a desafiar mais do que convenções sociais. Estava a desafiar a lei inglesa. Até 1870, uma mulher casada não tinha uma existência independente legalmente reconhecida. Não podia ter propriedades em seu nome, pedir o divórcio ou conseguir a custódia dos filhos. Se uma mulher tentasse viver sozinha, o seu marido tinha o direito de a reclamar como sua propriedade, e se tentasse levar os seus filhos consigo, podia ser acusada de rapto. Se uma mulher vivesse sozinha e com os seus rendimentos, podia ser acusada de roubar o seu marido, uma vez que qualquer rendimento era legalmente dele. Na segunda edição de The Tenant of Wildfell Hall, publicada em agosto de 1848, Anne declarou claramente as suas intenções. Ela respondeu aos críticos, entre eles a sua irmã Charlotte, que a acusaram de ter escrito o marido de Helen Graham de forma demasiado gráfica e perturbadora. E aqui vou ler uma citação de Anne Bronte. Quando tratamos de vícios e de personagens cruéis, sou da opinião de que o melhor é retratá-los como realmente são, e não como gostariam de ser retratados. Descrever uma coisa má na sua forma menos prejudicial é sem dúvida o caminho mais agradável para um escritor. Mas será o mais sincero? Ou o mais seguro? Será melhor revelar os perigos e as armadilhas da vida aos leitores jovens e imprudentes? Ou escondê-los com ramos e flores? Ó leitor, se ao menos houvesse menos deste encobrimento dos factos, deste sussurro de paz, paz, quando não há paz, haveria menos pecado e sofrimento para ambos os sexos, que são deixados a esconder o seu conhecimento indesejável da sua experiência. Pronto. Eu gostei deste texto e pronto, e também aprendi qualquer coisa que não sabia acerca deste romance. E foi uma coisa que eu senti enquanto o estava a ler. Sobretudo nessas partes que falavam da Helen Graham e da relação dela com o marido e das coisas que ela aguentava naquela casa. E depois aquilo que ela fazia para se defender um pouco e da forma como muitas vezes o marido dela ficava indignado porque ela lhe levantava a voz ou porque lhe respondia e eu achava... Eu apanhava-me naquele pensamento de, bom, ela também não está a fazer assim nada especial, se fosse eu... Mas não, se fosse eu a viver naquela época, com aquelas regras, educada desde o berço daquela forma, eu provavelmente não faria melhor, se calhar ainda ficava mais enrascada do que a Helen, que apesar de tudo foi conseguindo fazer as coisas de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua educação. Porque depois e de acordo com a sua religião, que era uma coisa que era muito importante para ela, e aquela ideia do dever. Para ela era muito importante cumprir aquilo que ela acreditava ser o dever dela. E não sair daquilo que se esperava dela, apesar de ela, com a revolta e por ser humana e por ser corajosa, fazê-lo quando ficava mais enervada, fazia às vezes alguma coisa, como por exemplo fechar a porta na cara do marido, que eu só depois de ler isto é que percebi que na altura era uma coisa gravíssima, não é? Não fazia ideia. E depois ela faz aquilo naquele momento de raiva, mas depois ia escrever para o diário, mas eu não devia, porque eu tenho que aceitar, ele é assim, não sei o quê, papapá, esta é a minha sina. E só quando ela tem o filho e começa a ver a influência nefasta que o pai tem sobre o filho, porque depois como ele é sádico, o marido de Helen, quando ele percebe que a fraqueza da Helen, fraqueza entre aspas, é o filho dela, portanto aquilo que ele faz, ela se for tudo para ela aguenta tudo. Mas quando ela começa a perceber que o marido está a prejudicar o filho também, isso magoa muito mais. E o marido arroga-se o seu papel do patriarca, do patrono, não é? Do dono da família, do dono dela, do dono do filho, porque é disso que se trata aqui, é de propriedade. Ele ainda influencia mais negativamente o filho, ainda o corrompe mais, ou tenta corromper, numa forma de magoar a Helen. Portanto, pode-se dizer que apesar disto ser muito dramático e tal, eu pelo menos senti-me absorver pelo livro, pela história e ficar irritada de estar a ler aquilo. E então houve às vezes alturas em que eu pegava no livro e pensava, pronto, já me vou irritar. E pronto, para além de falar daqui da posição da mulher e da posição do homem, portanto fala muito dessa relação que existe entre os dois sexos, a situação desigual que existe. Também fala muito de religião, mas depois também acaba por ter piada porque
uma das personagens, que é um pastor muito vaidoso, e muito moralista e muito pouco caridoso, diga-se de passagem. Portanto, acaba por ser uma caricatura negativa de alguém que deveria ser, não é, a personificação daquela religião, da religião cristã, que é uma religião enfim, sobretudo de generosidade, solidariedade, de amor e tal, mas que depois, claro, foi sendo usada de forma a controlar determinadas pessoas, determinadas comunidades, enfim. E este pastor serve-se um pouco da sua posição de pastor, às vezes para impor a sua vontade sobre os habitantes desta vila. Há também aqui essas tais raparigas mais novas que veem em Helen uma rival, que são muito más línguas, A Rose, que é a irmã do Gilbert, que é da idade delas, deixa-se influenciar um bocadinho, pronto, porque depois é a comunidade dela, mas percebe-se que não vai tanto atrás e sobretudo não espalha rumores, quer dizer, bom, um bocadinho, não é? Porque vai para casa e conta em casa, mas as pessoas levavam isso muito a sério e eu acho que é algo que acontece agora também, ou seja, tu não precisas de confirmar que uma coisa é verdade, a partir do momento em que surge o rumor, a pessoa parece que já fica manchada pelo rumor, mesmo que não seja verdade, mesmo que depois até se constate que não era verdade. Durante aquele tempo todo em que não se soube, ou não se confirmou se era verdade ou não, ela está manchada. E então, ela também, a Anne Bronte, também retrata muito esse lado mais mesquinho destas comunidades pequenas e muito, muito moralista e muito hipócrita, porque depois estas pessoas que criticam e que espalham os rumores são elas próprias pessoas, enfim, sujas, não é? Porque elas próprias, ao estarem a fazer isso, demonstram ser mais pessoas, não é? E demonstram não ter sentimentos nada caridosos e nada cristãos. Vamos lá. Que é algo que defendem. Porque a dada altura a Helen, ela é muito devota, mas evita um bocado ir à igreja porque não quer expor o filho. Enfim, ela não se quer expor muito, ela tem muito medo que chegue aos ouvidos do marido, porque ela está ali escondida, que ela está ali com o filho. Então, ela naquela tentativa de passar, de ser discreta e de não dar muito nas vistas, acaba por dar muito nas vistas precisamente por causa disso. E quem é esta mulher? Mas é viúva, e quem é que lá vai visitar? E enfim, assim as más línguas correm velozes nesta vila. Eu gostei muito de ler este livro. Eu acho que em muitos pontos isto é sim um retrato de uma época e de uma sociedade que é inglesa, pronto, nem sequer era a nossa, mas eu acho que depois em muitas outras coisas retrata características humanas, pronto, que depois são transversais a qualquer nacionalidade. Portanto, eu recomendo este livro. Acho que é uma leitura... Isto é um bocado dramático, tipo, não é tipo pesado, nada disso, mas é um bocado dramático, é um bocadinho irritante por vezes, ainda por cima quando se tem tendências feministas, que é o meu caso, ver uma mulher sujeitar-se a uma coisa destas custou-me bastante, mas eu acho que é muito interessante também com o retrato da época e, por outro lado, não mostra só homens execráveis aqui e fala também sobre, como é que se diz? A capacidade de uma pessoa se redimir, também fala sobre isso. Portanto, acho que fala de muita coisa, de muitas características que nós reconhecemos uns nos outros. Pronto. E então, nesse aspecto, apreciei muito o livro e recomendo, gostei desta tradução. A minha experiência é que livros mais antigos são bem traduzidos, de uma maneira geral. Este aqui eu não sei... Tradução de Leiguarda Ferreira. Pronto, enfim. É assim, isto é uma edição antiquíssima. Eu penso que este livro se conseguirá facilmente em lojas, em alfarrabistas, lojas em segunda mão. Ok, vim aqui ao site da WOC num instantinho e existe uma edição... Epá, isto ainda é um bocadinho caro. Da Europa América, se não me engano. E está, exato, Publicações Europa América e está com o título A Inclina do Wildfell Hall. Portanto, dá para ser adquirida numa livraria mais convencional, mas eu sinceramente aconselho-vos a verem primeiro em alfarrabistas, que conseguem um bocadinho mais barato, que isto parece-me assim um bocado caro. Enfim, espero que tenham a oportunidade de ler o livro. Se já tiverem lido e tiverem outras ideias sobre o assunto, deixem lá em baixo. Se tiverem outras sugestões, deixem lá em baixo também. Eu acho que vou publicar um vídeo também na terça ou na quarta-feira, vamos ver se consigo.
Até à próxima. Tchau, tchau!